pessoal, eu sou a Karina Penido, psicóloga infantil, e eu voltei aqui hoje para falar para vocês, como eu havia prometido, né, como que a gente faz para ajudar os nossos filhos nesses momentos difíceis do dia a dia, momentos de birra, momentos que as crianças te enfrentam. Como que a gente faz para ajudar o nosso filho a prosperar, né, a lidar com essas situações, com essas explosões emocionais? Então, assim, a gente primeiro precisa entender que existem dois tipos de birra, né? Uma birra que a criança está usando a parte de cima do cérebro, uma parte mais lógica, racional, a parte mais evoluída do cérebro. E um outro tipo de birra que a criança está usando, a parte de baixo do cérebro, né? Uma parte mais intuitiva, mais impulsiva, mais primitiva, mais emocional, né? Desprovida de razão, né? Então, as crianças pequenininhas, elas ainda não têm essa parte do cérebro, a parte de cima do cérebro desenvolvida, né? Eles ainda não conseguem pensar de maneira lógica, racional, ter um autocontrole do seu corpo, pensar antes de agir, né? Elas agem muito pela emoção, pelo medo, pela raiva. Então, a gente precisa ensiná-los a agir de maneira mais integrada, né? Então, eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês, tá? Quando a criança ela está fazendo uma birra usando esse andar de cima, mais lógico e racional, né? Você está com seu filho no shopping e aí o seu filho quer um brinquedo e você fala, não, hoje eu não vou comprar brinquedo. E aí ele começa a dar um ataque de birra. E aí você vai fazer o quê? Claro que o seu filho está agindo usando a parte de cima do cérebro. Então ele está agindo intencionalmente, ele está agindo consciente de que eu vou chorar para conseguir o que eu quero. Então ele está usando a lógica, a razão, a parte de cima, só que está em funcionamento. E aí nessa hora você pode sim dar limite para o seu filho, dar explicações lógicas e racionais para o comportamento dele. Tipo, filho, você não vai ganhar brinquedo nenhum, porque você está gritando e está chorando. E final de semana você não vai poder ir na casa do seu amigo, porque você está mostrando que você não sabe se comportar. Então você pode ter esse discurso racional e lógico, porque ele está com essa parte em funcionamento. Agora, quando seu filho está tendo um ataque de birra, usando a parte de baixo do cérebro dele, totalmente emocional, desprovido de razão. Por exemplo, quando você vai dar um banho no seu filho e aí ele não quer molhar o cabelo e aí você molha o cabelo dele e aí ele começa a berrar. Ele começa a ter um ataque, um descontrole emocional, desprovido totalmente de razão e de lógica. É como se essa parte daqui de cima bloqueasse e ele usasse totalmente o cérebro inferior, que é primitivo, que é instintivo, é de luta e sobrevivência. Ele é responsável pela proteção do corpo. Quando a gente vê uma cobra, a gente age sem pensar, né? Então, esse cérebro de baixo, ele é responsável pela nossa defesa. Depois a gente vai desenvolvendo essa parte de pensar antes de agir, de se controlar, de planejar o que a gente vai falar, planejar, organizar as palavras, o raciocínio. Então, assim, no meio de um ataque, que a criança está com isso aqui bloqueado, está agindo puramente pela emoção, a gente não pode ficar dando explicações. A gente não pode ficar dando explicações lógicas nessa hora, porque a criança não vai compreender, né? Então, a maneira de agir é totalmente diferente. Então, a gente precisa entender isso, né? Se a birra é intencional para conseguir algo, usando a lógica e a razão, ou se a criança está tendo um descontrole emocional total e desprovida de razão. Porque se for assim, você jamais pode usar todo esse discurso, filho, mas você não pode fazer isso, por causa disso, por causa daquilo, um monte de explicação lógica, que a criança não vai entender, porque ela está com essa parte do cérebro bloqueada. Então, o que a gente pode fazer para ajudar o nosso filho nesse momento, que ele está em total descontrole emocional e não vai entender nenhuma explicação lógica que você dê? A gente precisa primeiro se conectar com esse cérebro do andar de baixo, com esse cérebro emocional do nosso filho. A gente precisa
Então, gente, muitas vezes bater de frente quando a criança está fazendo uma birra, um descontrole emocional enorme, acaba inflamando mais aquele descontrole, né? Então, primeiro a gente precisa se conectar com aquele cérebro emocional, né? Para ela se sentir compreendida, e aí automaticamente vai abaixando aquela inflamação emocional. E aí, à medida que aquilo vai acalmando, vai abaixando, aí sim você redireciona aquela criança para o cérebro do andar de cima, o cérebro lógico. Então, primeiro você se conecta, você mostra que você entende porque que ele tá chateado, você renomeia o que ele sente. Nossa, você tá bravo, né? Calma, vai ficar tudo bem. Você acalma a criança, você se conecta com ela, você fala, poxa, eu também fico chateada, eu também fico brava nesses momentos, é ruim fazer uma coisa que a gente não tá com vontade. E aí, quando abaixar, ela se acalmar, quando abaixar aquele estresse emocional, e aí sim, ela vai estar, o cérebro, ela vai conseguir conectar o cérebro lógico, racional do andar de cima. E aí sim você pode ter aquela conversa. Pois é, não foi legal isso que você fez, por causa disso, por causa daquilo, falar das consequências daquele comportamento, por que aquele comportamento não é legal, usar todo esse discurso de ensinar, de lógica, né? Depois que ela se acalmou. Então, isso é fundamental, gente. Né? Então, assim, eu vou dar um exemplo para vocês para ficar mais claro, tá? Por exemplo, você tá... vou dar um exemplo do meu filho. Você tá indo levar seu filho para tomar banho, e aí ele tava jogando videogame. E aí você fala, filho, tá na hora de jogar videogame. E tá na hora de parar o videogame para tomar banho. E aí ele não quer parar de jogar o videogame, então ele vai fazer um escândalo. E aí, gente, depois que a criança se acalmar, que você se conectar com ela, né, falar, poxa, é ruim mesmo fazer uma coisa que você não gosta, eu entendo que você tá triste, e você espera ela se acalmar. Depois que ela se acalmar, que aí sim ela vai conseguir conectar o andar de cima, o cérebro do andar de cima, né? Aí sim você dá as explicações lógicas, e aí você conversa e ensina, poxa, não foi legal isso que você fez, por causa disso, disso, aí você explica as consequências, vem com toda aquela conversa lógica e racional para ensinar. Mas na hora que ela tá em pleno desespero, não adianta falar nada disso. Então, primeiro se conecta com o cérebro emocional do seu filho, depois você redireciona ele para o cérebro lógico do andar de cima, entendeu? Exemplo para vocês, chega na hora do almoço e você fala, filho, você só vai poder comer essa sobremesa se você comer metade desse prato. Aí nessa hora a criança dá aquele escândalo, começa a gritar, e aí não adianta bater de frente nessa hora, gente, porque a criança está se descontrolando, não está com o cérebro de cima ligado, funcionando naquele momento. Então a gente precisa se conectar com aquela emoção que ela tá sentindo, né? Falar, filho, eu sei que você tá triste. Ou então fala assim, filho, você tá muito bravo, você tá triste. Poxa, eu também fico assim, quando eu não quero fazer uma coisa que eu não gosto. Eu entendo. E aí você vai sentindo que a criança tá se acalmando. E aí você fala, olha, vamos pensar, quanto que você acha justo você comer? Quantas colheres você acha justo você comer? Negocia comigo. E ele vai falar 8 colheres, no máximo. Aí, vamos fechar então em 10 colheres? Então assim, gente, você tá ajudando seu filho a se conectar, a usar o andar de cima do cérebro, a aprender a usar esse andar de cima que ele ainda não está desenvolvido, né? Negociação, o relacionamento, controlar o seu emocional e usar a lógica, a razão, resolver os seus próprios problemas, né? Se você bater de frente numa hora que ele não tá pronto, ele vai explodir. E aí acabou o almoço da família inteira. Então, assim, esse é por aí, né? Se conecta primeiro e depois redireciona, né? Acalma, se conecta e depois redireciona ele para a lógica, para a razão, ensinando. Então, gente, é isso. Tentem botar em prática e vamos ver.